de Deus, uma terça-feira, mais uma noite de bênçãos, crescimento espiritual para a nossa vida, em nome da presença do Senhor nesse lugar. Creio que até o final deste culto, Deus se manifestando, operando entre nós em nome de Jesus. Quem trouxe comigo a sua Bíblia, abra, por gentileza. Evangelho de Mateus 6. Leia, queridos irmãos, a palavra de Deus, começando 6, versículo 3, versículo, tá? Base da Deus, capítulo 16, está escrito assim: além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, semblante triste, porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quem recebe diz amém. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos diante bíblico, onde estamos falando, refletindo, aprendendo sobre o jejum. E o jejum, queridos irmãos, eu faço questão de frisar isso, já disse passada, jejum, ele é uma arma espiritual. Deus nos deu armas espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, contra os seres humanos, não é contra o mundo visível. A Bíblia diz, mas a nossa luta é contra as potestades, dominadores, as regiões celestiais. Então, para nós entrarmos nessa batalha espiritual, o Senhor não nos mandaria sem um armamento espiritual. Deus não mandaria você, que é um soldado do seu exército, ir para uma guerra sem primeiro te dar condições, sem primeiro te capacitar, sem primeiro te munir armamentos espirituais para que você pudesse guerrear e vencer. O Senhor, diz a Bíblia, não nos dá provações além daquela que nós podemos suportar. Se Deus nos manda guerrear, logo já proveu para nós meios de ganharmos a batalha espiritual. Isso Deus fez nos dando armas. Já falamos sobre oração. Estamos aqui 2 meses falando. Desta feita nós estamos aprendendo que o jejum também é uma forte arma espiritual, querido. Quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, nós estamos agora no monte aonde Jesus deu um dos seus sermões mais famosos, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse sermão dura 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E dentro desses 3 capítulos, neste mesmo sermão, nesta mesma pregação, Jesus vai falar sobre muitos assuntos, diversos assuntos ligados à vida espiritual das pessoas. E entre esses assuntos,
ele vai falar sobre a oração, logo em sequência, já entra falando sobre jejum. Perceba, portanto, queridos irmãos, Jesus, ele falava sobre o jejum, pregava sobre o jejum, ensinava sobre o jejum, e ele também jejuava. A prova disto é que o ministério de Jesus só começou, ele só deu início ao seu ministério depois que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Então ele fez questão de dar o primeiro exemplo, e fez questão de não falar apenas de palavras, não ensinar apenas de boca, mas ensinar fato e de verdade, praticando. Perceba que Jesus, então, meus irmãos, ele agora aproveita aquela multidão que estava ali assentada sobre o monte lhe ouvindo. Segundo os estudiosos da Bíblia, eram ali possivelmente cerca de 15 mil pessoas. A Bíblia diz que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Cada homem tivesse apenas uma esposa e apenas um filho, já seria 15 mil pessoas, mas eles gostavam de ter muitos filhos, sabemos disso, né? Então, tinha no mínimo 15 mil pessoas ali ouvindo. Jesus aproveitou a oportunidade e disse: eu vou ensinar esse povo a jejuar, vou falar sobre o jejum. E aí, meus irmãos, ele começa dizendo assim, ó: quando jejuardes, coloque aí por gentileza o versículo 16, quando vocês jejuarem, e quando jejuardes. Perceba que Jesus, ele não diz assim, ó, se um dia vocês forem jejuar, ou se em algum momento da história da vida de vocês der vontade de jejuar. Jesus não falou assim. Jesus disse, quando você for jejuar. Porque ele não colocou isso como algo que você faria, talvez ou não. Jesus contava que você iria fazer isso. Jesus contava que os seus discípulos iriam jejuar. Jesus contava que eles iam obedecer o comando e exercer uma prática que já era comum no judaísmo e que ele não retirou do cristianismo, não retirou da igreja. Pelo contrário, ele incentivou aos seus discípulos, aos seus seguidores, a praticarem o jejum ainda mais. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu caderno, primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu bloco de anotações do seu celular, para você não esquecer, meus irmãos, porque isso aqui é muito importante para a nossa vida espiritual. Jesus, queridos irmãos, ele de fato esperava que os seus discípulos praticassem o jejum. Jesus contava que os seus discípulos praticariam jejum. Então, o jejum, meus irmãos, é algo que Deus quer que façamos. Jesus queria que eles fizessem. Ensinou, alimentou a fome deles de aprender as coisas espirituais e ensinou sobre jejum. Perceba, irmãos, que Jesus disse assim, quando vocês jejuarem, ou seja, era algo que ele sabia que deveria ser uma prática constante. Devia fazer parte do estilo de vida deles. Deveria fazer parte do nosso estilo de vida, irmãos. Você sabia, queridos, quando nós não jejuamos, nós estamos sendo menos espirituais do que os fariseus? Nós estamos perdendo para os fariseus. Você sabe que na Bíblia, fariseu nunca tem uma boa conotação. Fariseu na Bíblia sempre representa negativamente. Então, se eu não jejuar, eu estou sendo pior do que um fariseu. Porque os fariseus, diz a Bíblia, eles diziam, nós jejuamos 2 vezes por semana. Então, perceba, irmãos, eu não estou aqui querendo criar uma doutrina, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é que se um fariseu jejuava 2 vezes na semana, se eu jejuar menos que isso, eu estou perdendo para os fariseus. Tem que jejuar no mínimo 3 vezes para eu ganhar dos fariseus.
Tá bom? Não é uma regra, não é uma doutrina, e não estou dizendo que você, a partir de hoje, tem que jejuar 3 vezes por dia. O que eu quero que você entenda é que fazia parte da cultura, fazia parte do estilo de vida espiritual deles, dos judeus. E Jesus queria que os seus discípulos não ficassem para trás. Acontece que, aqueles momentos de 3 anos e meio que Jesus conduziu seus discípulos, ele precisava ensiná-los, dar exemplo, falar com eles sobre muitas coisas. Era momento de viagens, de aprendizado, de evangelismo. Teve até uma vez que eles foram questionados porque os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí Jesus disse: vai chegar o tempo, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que o noivo será retirado deles e então eles irão jejuar. Glória a Deus. O noivo já foi para o céu e esse é o momento que nós temos para cumprir o desejo do coração de Jesus, quando ele disse: quando vocês jejuarem. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: Jesus contava que você iria jejuar. Diga para alguém que está perto de você: Jesus contava que você iria jejuar. Então, se você, meu irmão, jejuou a última vez quando você era solteiro, jejuou a última vez quando você era jovem, adolescente, você está decepcionando Jesus, viu? Porque Jesus contava que isso seria uma prática, e ele tanto disse isso que ele falou: quando vocês estiverem jejuando, aí eu vou dizer como vocês vão fazer. Vamos ver, quer ver como o negócio é sério, irmãos? Vamos lá. Eu não quero que você levante a mão, mas eu quero que você responda para você mesmo. Um momento de autorreflexão. Quem aqui já fez um jejum de 12 horas? Já fez um jejum de 12 horas? Não levante a mão, não. Responda só para você. 12 horas consecutivas, ininterruptas. Mas olha aqui, ó. Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Tem um tipo de jejum que eu não acho ele muito proveitoso, não. É entre você e Deus. Cada um tem o seu jejum, cada um tem a sua intimidade, cada um tem o seu sacrifício. Mas eu, particularmente, não faço. É aquele jejum que a gente come, enche a pança até 11h30 da noite. Aí quando dá meia-noite, a gente diz: agora eu vou começar o meu jejum. Aí abre o jejum e vai dormir. Aí dorme a noite toda, ronca, baba, faz outras coisas. Aí quando dá 6 horas, 7 horas da manhã, levanta e diz: Senhor, eu te entrego o meu jejum. Senhor, te entrego o meu sacrifício. Só você que viu o sacrifício aí, porque Deus não viu. Então, meu irmão, aí tem aqueles que dizem: tá, eu já estou 6 horas, então aqui das 6 até meio-dia eu jejum mais 6, aí dá 12 horas. Bom, se você cresce, a tua fé te leva a isso, amém. Mas para mim, você estava dormindo, repousando, descansando, fazendo qualquer outra coisa, menos jejuando, durante a madrugada, durante a noite, a menos que você estivesse acordado, trabalhando ou fazendo alguma outra coisa consciente, né? Então perceba aqui, a pergunta é: quem aqui já jejuou 18 horas de um dia? Já tem 24 horas. Está aumentando, está aumentando. Quem já jejuou aqui 24 horas seguidas, sem parar? 4 horas. Não levante a mão, que eu não quero eu não quero constranger ninguém, eu só quero fazer você refletir. Quem já jejuou aqui 3 dias seguidos? Está começando a estreitar, né, irmãos? Quem já jejuou uma semana? 21 dias, como Daniel. 40 dias, né? Nós falamos aqui algumas semanas atrás que houve na Bíblia algumas pessoas que fizeram um jejum sobrenatural de 40 dias. 40 dias sem comer e sem beber, né? Porque, humanamente falando, fisiologicamente falando,
é praticamente impossível passar esse tempo todo sem comer e sem beber. É possível fazer jejum de 40 dias? Sim, mas normalmente as pessoas fazem bebendo água ou bebendo uma água de coco que tem eletrólitos, que tem sais minerais que vão equilibrar o seu corpo, evitar desidratação, ou às vezes só comendo pão e bebendo água. Enfim, tem forma de fazer jejuns prolongados. O que eu quero que você pense é o seguinte: como isso tem sido na minha vida espiritual? Será que eu tenho praticado o jejum? Ou será que isso é algo que eu ouvi falar, que eu ouço falar, mas eu nunca experimentei, nunca pratiquei, nunca tive essa experiência? Hoje, Deus te trouxe aqui para falar com você e dizer: meu servo, minha serva, eu quero que você tenha uma experiência nova. Eu quero que você suba o nível. Eu quero que você alcance um patamar diferente no mundo espiritual. Faça para Deus o que você nunca fez, que Deus também vai fazer algo novo na tua vida acontecer. Quem só faz a mesma coisa não pode experimentar, não pode querer exigir coisa nova. Se você sempre faz a mesma coisa, nada vai mudar. Então faça algo novo e aí você vai experimentar também coisas novas na sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga amém. Perceba, meus amados irmãos, que Jesus, ele está agora ensinando os seus discípulos sobre como proceder perante a sociedade quando eles estiverem na prática do jejum. Jesus disse: quando jejuardes, não sejais como os hipócritas. Primeira coisa que eu quero que você guarde também no seu coração, segunda coisa, eu quero que você guarde no seu coração: Jesus não nos proibiu de falar ou contar quando nós estivermos jejuando. Jesus não nos proibiu de compartilhar com as pessoas se nós estivermos jejuando. O que Jesus estava dizendo é isso aqui, ó: não se torne um hipócrita. Não toque trombeta, não use isso para se gloriar, não use isso para se ensoberbecer, não use isso para atrair para você os olhares das pessoas, e as pessoas começarem a te idolatrar, te elogiar, como se você fosse a pessoa mais espiritual do mundo. É isso que Jesus está dizendo: não use isso para tomar a glória para si, porque quem faz isso, diz a Bíblia, já recebeu o seu galardão. Qual é o seu galardão? É ser elogiado, é ser reconhecido pelos homens, é ser bajulado pelas pessoas. Quem faz isso com essa finalidade, então sim, esse está reprovado por Jesus. Então, quando Jesus está dizendo assim, faça em segredo, quando Jesus estava dizendo, não seja como os hipócritas que fazem para ser vistos, Jesus não estava proibindo você de compartilhar com alguém que você está jejuando, de contar para sua esposa, para o seu esposo, ou para o seu filho. Até porque, meu irmão, preste atenção: se você quer que o seu filho jejue, se você quer que a sua família aprenda a jejuar, você precisa dar o exemplo dentro da sua casa. Mas se o seu filho não sabe que você jejua, se o seu marido, a sua mulher não sabe que você jejua, como eles vão seguir o seu exemplo? Se a sua liderança, você que é um líder da igreja, um líder de departamento, você que tem função na casa de Deus, se os irmãos que convivem mais perto com você não sabem que você jejua, como eles vão seguir o seu exemplo? Como eles vão dizer: o meu líder jejua, eu também vou ajudar, eu também vou fazer? Deus, o que Jesus estava dizendo, irmãos, ele não estava nos proibindo de compartilhar, de contar, de falar sobre o jejum. O que Jesus queria é dizer que você não use isso para se vangloriar. Quem está entendendo, diga amém. Então, Jesus jejuava, Jesus encorajava os outros a jejuarem, Jesus falava sobre como deveria ser o jejum. Sabe qual que é o grande problema da nossa igreja, irmãos? É que a gente aprendeu errado. A gente aprendeu, quando a gente jejuasse, a gente tinha que guardar isso em 7 chaves, ninguém podia saber, seria quase um pecado se você deixasse escapar para alguém que você estava jejuando. A gente aprendeu, irmãos,
E aí a gente aprendeu errado e aí surgem as dúvidas, porque muita gente não sabe realmente como jejuar, o que é o jejum, por quê? Porque quem pratica o jejum não fala sobre isso. E quem não pratica, fala muito menos. Aí ninguém sabe o que é jejum, como jejuar, por que jejuar. Por quê? Falta de informação, falta de comunicação, falta de nós compartilharmos as nossas experiências espirituais com nossos irmãos. Então, meus irmãos, você lembra do que Jesus disse? Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que estão na casa, ou seja, todos têm que ser alcançados pela tua luz. Jesus disse assim, pois brilhem as vossas boas obras diante dos homens. Mateus capítulo 5, 14, 15 e 16, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Agora a pergunta é, como é que eles vão ver as nossas boas obras se nós escondermos as nossas boas obras? Como é que eles vão saber que nós somos pessoas espirituais, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoa que ora, pessoa que jejua, pessoa que se consagra, se nós fazemos isso escondido, velado, camuflado para ninguém saber? Jesus está dizendo, deixa a tua luz brilhar, deixa eles verem as tuas boas obras, para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então não é pecado, meu irmão, um dia você chegar com a sua família, sentar com eles e dizer, olha, nós vamos jejuar hoje. Ou amanhã nós vamos jejuar, se prepare, nós vamos jejuar. Ou quando você estiver em jejum, dá o exemplo à sua filha, para o seu filho dizer, meu filho, hoje eu não vou estar no almoço, na mesa com vocês, porque o papai está jejuando. Seu filho vai crescer olhando para você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e um dia ele vai querer fazer isso também. Está entendendo o que Deus está falando conosco? Diga amém. Então, meus irmãos, primeira coisa, jejum não é para tocar trombeta, mas também não é para você esconder as 7 chaves achando que está em pecado se alguém descobrir que você está jejuando. Não é isso que Jesus está falando. O jejum é entre você e Deus, é um particular com Deus, é uma intimidade com Deus, é um propósito que você faz diante de Deus e que, se for necessário compartilhar com alguém, compartilha. Se for preciso falar com alguém, fale. Se for preciso ensinar alguém a jejuar, ensine. Pegue na mão de alguém e diga, meu irmão, você nunca jejuou, vou te ensinar como é, passo a passo. Jejua comigo, aprende comigo, anda comigo, que nós vamos crescer juntos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, meu querido irmão, me faz pensar em outra coisa. Nós precisamos praticar pequenos jejuns, até que nós possamos praticar grandes jejuns. Repita comigo, eu preciso praticar pequenos jejuns, até que eu consiga praticar grandes jejuns. Se você que não tem costume de jejuar, sair desse culto hoje e dizer, amanhã eu vou começar um jejum de 40 dias, você vai ter problemas de saúde, vai ter dificuldades, e eu me atrevo a dizer que você não vai conseguir passar do segundo dia. Porque é necessário preparação, é necessário começar aos poucos, é necessário ir exercitando, irmãos. Eu já usei essa comparação, eu já usei essa metáfora aqui quando falávamos sobre oração. Quando uma pessoa começa a fazer exercícios, ginástica, ela não pode começar carregando 50 quilos. Ela tem que começar aos poucos, até que o seu músculo, a sua estrutura óssea, o seu corpo tenha condições de levantar depois uma barra bem pesada. A oração é a mesma coisa, você precisa começar aos poucos, ore 5 minutos, mais ore 10 minutos, mais ore 15 minutos, mais ore. Um dia você vai ter condição de passar 3, 4, 5 horas orando, porque você foi crescendo e se exercitando. O jejum é a mesma coisa. Se você só pode jejuar 1 hora, jejue 1 hora. Se só consegue 3 horas, jejue 3 horas. Se só consegue 4, 5, 6, faça isso. Repita depois de novo, repita depois novamente, até que você se acostumar e aquilo já não vai mais fazer efeito, aí você vai precisar subir o nível.
Aí você vai precisar aumentar a carga. Você vai conseguir depois fazer a metade do dia. Você vai primeiro pular uma refeição. Pula o café da manhã. Deixa o café da manhã de lado. Esquece aquele pão gostoso com manteiga, queijo, bacon, aquele café quentinho, aquela mortadela, aquele requeijão, aquela geleia. Deixa de lado. Diga, eu vou renunciar hoje o meu café. Deu até água na boca de alguns irmãos aí, né? Faça isso, irmãos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, quanto dia você conseguir. Depois você diz, agora eu vou pular 2 refeições. Agora eu vou conseguir renunciar ao café, que eu já acostumei, já aprendi, mas eu também vou renunciar ao almoço. Ah, aquela picanha, meu irmão, assada, pingando aquela banha, aquela gordura na brasa. Ah, aquele bife acebolado, está cheiroso, mas eu vou jejuar, eu vou renunciar. O almoço também. Pule a primeira, pule a segunda refeição. Depois você vai entregar o seu jejum, você tendo vencido 2 refeições. Aí, querido irmão, já foi algumas horas do dia. Daqui a pouco você consegue pular 2, 3, 4 refeições. Daqui a pouco você consegue ficar o dia inteiro jejuando, orando, buscando a Deus, consagrando a sua vida ao Senhor. E você vai alcançar níveis espirituais mais profundos. Eu estou falando algo que eu experimentei na minha prática de fé. Eu estou compartilhando com vocês. É possível passar, pastor, um dia todo, 2 dias, 3 dias sem comer? É possível. Nós já aprendemos aqui semana passada que 3 dias sem água é o recomendado pela medicina, pela ciência. 3 dias é o limite. Nosso corpo fica sem água, sem ter nenhuma complicação. Depois disso, já começa a incorrer em risco. Então, se você vai até 3 dias, você consegue tranquilamente, sem comer e sem beber, e sem ter nenhum problema de saúde. Deixa eu abrir um parêntese. Estou falando para pessoas que não tenham nenhuma doença crônica, que não tem diabetes, que não tem problemas cardíacos, que não tem problema renal. Eu estou falando com pessoas que não têm nenhuma complicação na sua saúde física. Bom, se você, por exemplo, tem diabetes, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Você não vai conseguir fazer jejuns tão prolongados. Você vai precisar ir com muita calma, com muita cautela, vendo até onde o seu corpo aguenta, porque senão você vai começar a desmaiar, ter que bater no pronto-socorro, aí vai faltar insulina, você vai ter problemas. Então, vá com calma. Se você tem alguma comorbidade, alguma doença que te impede, vá com calma. Mas se você não tem, vá subindo os degraus, vá subindo os níveis, vá chegando mais fundo, vá entrando dentro do rio, molha o teu tornozelo, depois molha o joelho, depois deixa a água chegar nos lombos, até você nadar e mergulhar no rio do Espírito. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Então, meu querido irmão, faça isso. Comece fazendo um propósito com Deus. Senhor, eu vou, durante essa semana, renunciar ao meu café da manhã. Não tem problema se a tua esposa, se o teu esposo perguntar por que você não está jejuando, diga porque eu estou no propósito com Deus de jejum e brevemente todos nós vamos fazer isso aqui em casa. Não tem problema não. Depois você vai subir, vai dizer, eu vou conseguir agora, eu vou ficar sem comer o café da manhã, sem o almoço. E você faz isso alguns dias, ou para, depois faz de novo. Enfim, você vai aumentando a carga horária. E você vai tendo mais condições, o teu corpo vai se adaptando. Porque perceba o seguinte, irmãos. Quando nós ficamos até 3 dias, preste atenção. Quando nós ficamos até 3 dias sem comer, nós deixamos de ingerir açúcar, nós deixamos de ingerir a glicose, que está presente principalmente nos carboidratos, no arroz, no macarrão, no feijão, enfim. Essa glicose, ela deixa de entrar, deixa de ser consumida, e em 3 dias o corpo está tudo bem. Depois de 3 dias, depois do 3º dia, o seu corpo percebeu que você não está ingerindo, que você não está alimentando ele. O que ele vai fazer? Ele vai
agora para o estado do glicogênio. Ele vai pegar as reservas que estão no seu fígado, que está ali na sua região do seu estômago, dos seus músculos. Ele vai ingerir aquela reserva que está guardada. Isso é o que a ciência chama de glicogênio. Depois de 3 dias, depois de 7 dias que você já consumiu ali aquelas reservas, o seu corpo vai entrar num estado chamado cetose. Ele vai então começar a consumir reservas de gordura do seu corpo, gorduras que estão aí na região do seu corpo. Irmão, é por isso que fazer jejum tem utilidade espiritual e física para quem quer emagrecer também. Quem quer perder medidas, quem quer perder peso, meu irmão, faça jejuns prolongados. Porque quando o teu corpo perceber que você não está alimentando ele, ele diz, eu vou pegar da reserva. Eu vou consumir essa gordura. E aí você vai ter mais um motivo para dar glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então é normal, irmãos. Quem jejua emagrece. Irmãos, eu disse aqui semana passada que eu era só o pingo do i, irmãos. Não era nem o i completo, era só o pingo do i. Eu engordei 15 quilos depois que eu casei. Porque eu jejuava constantemente. Então, além disso, morava sozinho, não comia nos horários, né? Quantas vezes eu ia pregar com fome, eu sentia, no meio da pregação, sentia que o meu estômago já estava aqui atrás, nas minhas costas. Eu dizia, meu Deus, já tá colando aqui, Jesus. Então perceba que, depois que eu casei, né? Tinha a esposa para fazer comida todo dia no horário certinho, comia legal, gostosinho. Irmãos, dei uma folga no jejum, ganhei 15 quilos. Hoje eu já perdi a metade de novo, mas estou aí no meio do caminho. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem utilidade espiritual, tem utilidade física também. Terapêutico também, muito bem lembrado, muito bem colocado. Então, perceba o seguinte, irmãos, o que Deus quer é te abençoar. O que Deus quer é que você chegue mais perto dele. O que Deus quer é te dar experiência nova, e o Senhor está dizendo, faça isso quando você jejuar. Diga amém. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Deus, glórias a Deus. Quantos vão voltar para sua casa hoje com vontade de jejuar? Diga amém. Deixa eu lhe dar uma dica aqui, que também isso aqui é de experiência pessoal, irmãos. Eu não sei com vocês, mas comigo é o seguinte, se eu comer comida pesada de noite, de manhã parece que tem uma cratera dentro do meu estômago, eu amanheço com mais fome. Então, quando eu sei que eu vou jejuar no dia seguinte, eu vigio na noite anterior. Eu não como feijão com carne, comida pesada. Eu como uma comida mais leve, sopa, um arrozinho, uma bolachinha com um chá, alguma coisa assim, como alguma coisa mais suave. E aí, meu irmão, eu vou acordar sem ter aquele buraco dentro do meu estômago e vai ser mais tranquilo para eu, depois de ter dormido a noite toda, iniciar o meu jejum na presença de Deus. Então, é uma dica pessoal. Pode servir para ajudar alguém que às vezes tem dificuldade porque come muito de noite e de manhã não consegue iniciar o jejum por causa disso. Então, diga para alguém que está do seu lado, vigia de noite para jejuar de manhã. Amém? Diga glória a Deus. Quantos vão voltar para casa abençoados por essa palavra em nome de Jesus? Levante a sua mão direita comigo e diga, eu preciso jejuar mais. Diga, eu preciso buscar mais a Deus. Diga, eu vou me esforçar mais para jejuar com mais frequência. Em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus.